a dia da economia, com Miriam Leitão. Muito bom dia para você, Miriam Leitão. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Bom dia, Miriam. Miriam, 2 assuntos para tratar com você aqui no comentário. Quero começar com o julgamento que tivemos no primeiro dia, as falas que foram apresentadas, a própria abertura feita lá pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso. Olha, ontem, na verdade, o ponto alto foi o ministro Alexandre de Moraes, porque aquele recado, normalmente aquele resumo que ele faz no relatório, é uma coisa mais burocrática, só organização do que aconteceu até agora. Ele aproveitou esse momento e fez uma declaração muito forte. E o principal recado dele, ele deu vários recados, o principal recado é que a impunidade não leva à pacificação. E isso é o contrário da história do Brasil, porque a história do Brasil sempre se acreditou que a impunidade, ou seja, a anistia para golpistas, levaria à pacificação nacional. E, realmente, o ministro tem razão. Nunca levou à pacificação. Segundo o ministro, criou cicatrizes na sociedade, difíceis de serem superadas, ou seja, está se referindo ao último golpe militar, que ninguém foi punido, e deixou as cicatrizes e não pacificou o país. E depois ele deu recado também contra o ataque americano à soberania. Mas o primeiro dia pode ser resumido por isso, quer dizer, uma boa atuação do ministro Alexandre de Moraes, uma atuação muito eficiente do Procurador-Geral da República, uma fala da ministra Carmen Lúcia na hora exata. Ela tem muita presença de espírito sempre. Ela viu que o advogado Paulo Renato Sintra, de Alexandre Ramagem, estava defendendo o voto impresso como o voto auditável, como se fosse voto auditável é voto impresso. Então, ela deixou ele falar até o final e depois disse: eu só queria dizer que o Brasil sempre tem desde 1996 o voto eletrônico, e o voto eletrônico é auditável, não é sinônimo de voto impresso, e o senhor tratou o tempo todo como se fosse voto impresso. Voto impresso fosse sinônimo de voto auditável. E o próprio advogado disse assim: eu falo assim porque nas falas de Jair Bolsonaro é assim que é tratado. Ou seja, ele estava ali defendendo a ideia de que só o voto impresso é voto auditável, uma ideia que está na raiz de todo esse golpismo, e foi muito mal. Mas quem foi pior mesmo foi o advogado do almirante Almir Garnier, Demóstenes Torres, que gastou o tempo todo falando de coisas que não tinham a ver com o interesse do seu cliente. Fez ironia com os ministros, bajulou os ministros, falou de si próprio, da sua carreira, dos seus projetos, enfim. Ficou enrolando lá e defendeu, gastou pouco tempo com a defesa do almirante. Então, as defesas não foram muito bem, com uma ou outra exceção. Milton e Cássia. Miriam, nós tivemos esse primeiro dia bastante importante do julgamento, hoje vem o segundo e, ao mesmo tempo, nós tivemos atuação também no Parlamento Brasileiro. E uma dessas atuações foi a seguinte: líderes de partidos do Centrão na Câmara assinaram um requerimento de urgência para acelerar a tramitação de um projeto que permite ao Congresso demitir presidentes e diretores do Banco Central. Qual pode ser a consequência de uma medida como essa, se de fato ela entrar em vigor? Bom, é um desastre. É um desastre porque isso dá ao Congresso o direito de demitir o presidente e diretores do Banco Central. É uma coisa pior do que era antes, quando o presidente tinha esse poder de demitir quando o presidente do Banco Central o desagradasse. Nós estamos vendo nos Estados Unidos a mesma coisa, o Trump querendo demitir pessoas do Fed. E isso, como consequência disso, isso afeta a vida das pessoas, porque como consequência você tem mais inflação. Se o Banco Central ficar sob o controle do Congresso, o Congresso pode demitir a qualquer momento, pode fazer um movimento mais aleatório do mundo e demitir quando ele sobe os juros, por exemplo, para combater a inflação, que é um remédio amargo, mas é um remédio necessário. Ele pode demitir a diretoria do Banco Central, é o fim dos tempos.
né? Qualquer coisa que desagrade ao Congresso pode demitir a diretoria do Banco Central. Então, o Banco Central não só perde a independência que conquistou, depois de 30 anos de discussão desse assunto no país, conquistou em 2021, mas é uma conquista não do Banco Central, é uma conquista da sociedade, pela estabilidade da moeda. Então, é um risco enorme. O que aconteceu ontem foi os líderes do Centrão assinaram o requerimento de urgência para esse projeto, que é um projeto absolutamente nocivo à economia brasileira. E eu queria só a última palavra sobre o fato de que o Congresso aproveitou o dia de ontem, que estava todo mundo olhando para o Supremo Tribunal Federal no julgamento, para fazer coisas completamente nocivas ao país, ruins para o país, como, por exemplo, enfraquecer a ficha limpa. Então, o Congresso tem que parar de fazer isso, porque isso deteriora a imagem do próprio Congresso. Claro que ele tem que continuar funcionando em qualquer circunstância. Ele não pode parar porque tem um julgamento no Supremo. Mas ele aproveitar o momento que está todo mundo olhando para um lado e só fazer medidas ruins é muito negativo para a própria imagem do Congresso. E é importante que o país tenha uma boa imagem do Congresso, porque isso é importante para a democracia. Então, o Congresso tem que prestar bastante atenção nesse ponto e parar de ficar querendo dar golpes assim, quando ninguém está olhando, no meio da madrugada, às vezes, ele aprova uma proposta ruim. Essa proposta é contra a economia popular. Muito obrigado, Miriam, e um bom dia para você. Bom dia. Bom dia.